Essa mensagem, irmãos, Deus começou a falar no meu coração lá na torre do face a face. Cadê os homens que foram no face a face aqui? Tem homens aí que receberam uma nova vida, é sim ou não? Amém? A gente estava na torre e a gente estava orando lá na torre. E Deus começou a falar no meu coração. Eu até entreguei essa palavra para alguns pregadores que iriam pregar lá no face. E Mateus capítulo 24, eu quero caminhar com você aqui na introdução para você entender o que eu quero, antes de eu ler o texto, de eu falar o tema. Quero que você entenda o que eu vou falar aqui, porque a introdução, queridos, é muito importante. Eu quero colocar você dentro da mensagem, eu quero colocar dentro de você aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Então a introdução é muito importante que você preste atenção, para que você entenda aquilo que o Senhor quer falar com você nessa noite. Irmãos, eu não quero bater em ninguém, não vim aqui para isso. Essa palavra, primeiramente, ela falou comigo. A palavra de Deus, irmãos, ela vem para nos confrontar. A palavra de Deus vem para abrir os nossos olhos. A palavra de Deus vem para fazer a gente refletir. Será que eu estou vivendo o verdadeiro evangelho? Será que realmente eu estou cumprindo o propósito? Ou será que eu só estou cumprindo um calendário religioso, de domingo a domingo? Estou liderando uma célula, mas mecanicamente, porque parece que com o passar do tempo, o brilho nos olhos, a vontade, parece que ela vai acabando. Uma das coisas que eu ouvi esses dias, irmãos, e ficou marcado no meu coração, é que a gente quer queimar, irmãos. A gente quer queimar. Tem até um louvor que está tocando muito. A gente quer queimar, a gente tem lenha, a gente quer queimar. Mas não se trata só de queimar, irmãos, de se incendiar. Mas a gente precisa ter uma vida constante. A gente precisa ter uma vida de perseverança. Porque um dia é como se fosse o Hulk. Quem já assistiu o Hulk aqui? Eu não sei falar o nome do autor lá, mas o Hulk, quando ele se transforma, ele se transforma, vira aquele homem grande. Nada detém ele, ele vai para cima, míssil, tiro, e ele vai para cima, de tudo. Mas aí que quando acaba o efeito, o Hulk ele se transforma, ele volta a ser aquele homem, aquele shortinho rasgado, sabe, andando. Parece que às vezes, irmãos, nós estamos vivendo isso. Um dia nós estamos, é hoje, pode vir, vamos para cima. Aí no outro dia alguma coisa acontece, a gente desanima. A gente perde a expectativa, a gente não persevera, a gente não tem uma vida constante. Não, a minha célula esse ano vai bombar, eu vou alcançar a vida. Não, vai ter a casa de paz. Nossa, Deus já colocou no meu coração as vidas que eu quero alcançar. Alguém da minha família, alguém da minha rua, da minha vizinhança. Não vai ser demais, eu vou alcançar essa pessoa. Deus colocou no meu coração. Mas aí acontece uma prova, uma luta. No outro dia, quer saber de uma coisa? Larga a mão disso, deixa quieto isso. Sabe, irmão, nós vivemos, parece que numa montanha russa. E aqui fora, irmãos, no exterior, isso é normal acontecer. É normal, irmãos, porque nós somos carne, nós temos sentimentos. Não corre unção aqui nas nossas veias, corre sangue. É normal. Mas no nosso interior, irmãos, dentro de nós, isso não pode acontecer. Nós não podemos deixar isso acontecer. A nossa vida tem que ser constante. Nossa vida tem que ser uma linha reta. Nós precisamos perseverar, nós precisamos ser constantes na obra do Senhor. E eu quero falar com vocês aqui, Mateus capítulo 24, não precisa projetar. Presta atenção, os discípulos chegam para Jesus. Os discípulos chegam em Jesus e falam: mestre, quando vai acontecer o fim? Quais vão ser os sinais? Como que isso vai acontecer? E aí então Jesus ele começa a explicar para os discípulos: o negócio é o seguinte, vai se levantar nação contra nação, irá ter muitos rumores de guerras, muitos falsos profetas vão se levantar para desencaminhar, para enganar muitos, para tirar a lã das ovelhas, a gordura das ovelhas, para se aproveitar. E no versículo 12, Jesus ele fala algo muito interessante. Jesus ele fala assim: e por se multiplicar a iniquidade no mundo, o amor de muitos vão se esfriar.
Vou repetir. E por se multiplicar a iniquidade no mundo, o amor de muitos vão se esfriar. E aí ele continua falando: mas este evangelho será pregado nos 4 cantos da terra. Esse evangelho será pregado em todas as nações, em todo o mundo. E aí então virá o fim. Sabe, irmãos, existe uma urgência. Existe uma urgência para a gente pregar o evangelho. A gente teve aqui a entrada do Face a Face, domingo passado, foi extraordinário. Foi maravilhoso. De ver o brilho, a alegria desses homens, né? A gente ministrando sobre a vida deles lá, a transformação, o jeito que esses homens chegou, o jeito que eles saíram daquele lugar, as mulheres. Cara, nós estamos vivendo, irmãos. Nós estamos vivendo. Eu louvo a Deus porque a nossa igreja, irmão, a nossa igreja, debaixo da liderança dos nossos pastores, está nos conduzindo, está nos levando a fazer entender o propósito da igreja. Por que que Jesus morreu naquela cruz? Porque o que de tão importante fez Jesus deixar o seu trono de glória e descer aqui nessa terra, padecer, ser humilhado, seu corpo foi dilacerado, ele foi pendurado no madeiro. O que de tão importante fez com que Jesus fizesse isso, irmãos? Vidas, a gente sabe, vidas, irmãos. E Jesus, ele pede o mesmo para nós como igreja. E sabe, irmão, de lá para cá, eu estou até pregando para os jovens, para os adolescentes, muitas mensagens voltadas para isso. E no Profetizando eu preguei uma palavra que existem profecias de homens, de pastores, profetas relevantes, que profetizaram sobre a nossa nação, sobre a nação brasileira, que o Brasil é um celeiro, que muitos missionários vão sair daqui, muitos pastores relevantes, pastores, homens de Deus, mulheres de Deus irão se levantar. Deus está preparando, irmãos. Deus está preparando. Sabe por que eu estou falando isso, irmãos? Nunca se ouve tantas igrejas lotadas. Você sabe o que eu estou falando? Igrejas lotadas, cheias, mas de tanta gente vazia, tanta gente sem amor pelo próximo, não consegue enxergar a dor do próximo, não passa na sua rua tantas pessoas sofrendo, talvez seu vizinho, mas não consegue enxergar a dor. Isso não incomoda a gente, irmãos. Se a dor do nosso próximo não nos causa nada, nós estamos precisando mais de ajuda do que eles, porque a gente diz que nós acreditamos em Jesus, que nós amamos Jesus. Não, eu amo Jesus com toda a minha força, com todo o meu entendimento, com todo o meu coração. Esse é o primeiro mandamento, mas em seguida qual que é o outro mandamento? E o segundo mandamento, parecido com esse, Jesus fala: mas amará o teu próximo como a ti mesmo. Irmãos, é incoerente, é uma hipocrisia a gente dizer que nós amamos Jesus, que nós cantamos aqui, eu vou dar a minha vida, como foi falado aqui, o pastor falou sobre aquela música, eu vou gastar a minha vida. É uma hipocrisia a gente cantar, a gente declarar, a gente falar com as nossas palavras que nós amamos Jesus, mas nós não fazemos nada para o nosso próximo. Nós só pensamos no nosso próprio umbigo. Não, se está tudo bem comigo, está valendo. Mas não é essa igreja que Jesus espera, irmãos. Não é essa igreja. É uma palavra dura, irmãos, que eu estou pregando aqui nessa noite. Eu sei que talvez tem vidas aqui que está pela primeira vez, como homens que fizeram face a face, teve a sua primeira experiência, está começando, né, a sua caminhada. E eu falei: Senhor, mas vai ter tanta gente lá que talvez vai estar lá pela primeira vez. Ele falou: não, mas prega essa palavra. Eu quero que você pregue, eu quero que você entregue essa palavra para a igreja, irmãos, e manda quem pode e obedece quem tem juízo. Sabe, o verdadeiro pastor, o verdadeiro profeta, ele está conectado com Deus, com aquilo que o Senhor quer entregar, e ele não tem medo, ele não é covarde de pregar uma palavra que é difícil, é dura,
que muitos não querem ouvir. Porque o nosso compromisso, a liderança dessa igreja aqui, nós estamos aqui para servir a igreja, para servir vocês, mas a serviço de Deus, a serviço do mestre, irmãos. Então Deus, Ele entregou, principalmente para a liderança, Ele entregou uma visão, Ele mostrou, Ele falou, é assim que eu quero. E então Jesus aqui em Mateus 24, Ele continua falando, o amor de muitos vão se esfriar. E é nítido, irmãos, quantas pessoas, irmãos, não estão se esfriando. E deixa eu te falar uma coisa, o morno que Jesus fala lá em Apocalipse, não é o morno que vai ficar quente, mas é o quente que está ficando frio. É o quente que está ficando frio. Talvez, irmãos, teu coração queimou tanto já por Jesus. Eu quero ganhar vidas, eu quero ganhar almas. Senhor, conta comigo. E você abriu uma célula, eu quero participar desse ministério. Não, eu quero fazer algo, eu sou tão grato a Jesus pelo aquilo que Ele fez na minha vida, por Ele ter me alcançado, porque agora eu preciso retribuir, porque a maior expressão da gente agradecer Jesus, a maior expressão que nós podemos dar para Jesus, como forma de gratidão, é que a gente possa alcançar vidas, que outras pessoas possam experimentar, viver aquilo que nós estamos vivendo também. Essa é a maior expressão de gratidão, irmãos. Não é palavras, não é Senhor, obrigado, mas é em atitudes, é vida na vida, é num estilo de vida, que realmente nós vamos ser tão gratos a Deus, nós vamos nos parecer cada dia com Jesus, nós vamos olhar para a multidão, e nós vamos ter compaixão, nós vamos ver como Jesus olha, nós vamos ser as mãos de Cristo aqui nessa terra, nós vamos ser os pés. Jesus vai nos levar aonde nós precisamos ser levados, nós vamos ser os olhos de Jesus, em busca dos aflitos, daqueles que estão precisando. E sabe, eu louvo a Deus pela nossa casa de paz que vai estar se iniciando, irmãos. Eu não sei você, mas eu estou com tanta expectativa no meu coração, estou com muita expectativa, porque eu sei, pastor, que vai ser uma grande colheita. Eu creio, irmãos, eu não estou aqui falando palavras jogadas ao vento, enchendo linguiça, eu não estou aqui querendo ser um chavão, irmãos, dar uma palavra só para você, te animar para ir no seu emocional, não. Eu estou falando aquilo que eu creio, aquilo que eu acredito, aquilo que está dentro de mim, porque foi para isso que Jesus me chamou, irmãos. Eu tenho convicção do meu chamado, eu tenho convicção do meu propósito, e eu quero fazer valer a pena a cada dia. Eu quero viver todos os dias da minha vida como se fosse o último dia. Eu quero me entregar sem reservas, porque eu entendi que Jesus é o meu Senhor. Eu entendi que Ele tem um chamado para mim, que Ele tem um plano, Ele tem um propósito. Ele me criou, Ele me gerou, Ele espera algo de mim. E não é só em palavras que eu vou mostrar isso, mas é em atitude. Jesus espera uma atitude da igreja. Projeta para mim, Gênesis capítulo 38. Gênesis 38, verso 7. Presta atenção, irmãos. Isso aqui falou demais no meu coração. O primogênito de Judá, foi considerado perverso pelo Senhor, por isso o Senhor o matou. Então Judá disse a Onã: vai, tenha relações sexuais com a mulher do seu irmão, cumpra suas obrigações de cunhado para com ela, e dê uma descendência ao seu irmão. No entanto, Onã, olha aqui, Onã sabia que a descendência não seria sua. Assim, toda vez que se deitava com a mulher do seu irmão, ele derramava o sêmen no chão, para não dar descendência a seu irmão. Segura aqui. Sabe, irmãos, existe uma liderança, existe pastores. Por favor, entenda o que eu vou te falar. Existe um tipo de liderança, existe um tipo de pastores, profetas, que só quer ter prazer com a igreja, que só quer ter prazer com a noiva, irmãos. Essa história aqui, irmão,
Jesus, ele veio da descendência de Judá. E aqui ele era mau diante dos olhos de Deus, e Deus viu isso, e ele matou E aí então Judá, ele pega Onã, seu filho, que era tradição naquele tempo lá, que quando um dos seus irmãos morria, que era o casado, o outro tinha que assumir para que a descendência desse continuidade. E aí então Judá pega Onã e fala: assume Tamar como noiva, como mulher, para que você possa gerar, para que a descendência do seu irmão não se acabe, mas que dê continuidade. E aí então Onã, irmãos, por ele saber que a descendência não seria dele, toda vez que ele ia ter relação sexual com Tamar, ele jogava o sêmen no chão, para que não gerasse. Sabe, irmãos, existe uma liderança que só quer ter prazer com a igreja, com a noiva, mas não quer gerar vidas, não quer gerar almas, irmãos, só quer os benefícios, só quer os prazeres. E eu nunca vi, irmãos, nos nossos dias, tantas igrejas estão se levantando, irmãos, com tanto entretenimento, sabe, com tantos eventos. E não é errado, irmãos, tudo tem um propósito. Não é errado a gente fazer diante que tudo isso leve a um propósito, quer ganhar almas, quer ganhar vidas, como a gente tem feito aqui. Mas existe um tipo de liderança, irmãos, que não quer gerar vidas, que não quer gerar almas, não se preocupa. E aí então ele prega uma palavra aqui, massageia o ego dos irmãos, aquilo que eles precisam, aquilo que eles querem ouvir. E são poucas igrejas, poucos profetas, poucos pastores que estão pregando palavra de confronto, irmãos. Palavra que fala assim: você precisa abrir os teus olhos, você precisa entender o que é ser igreja. Existe uma comissão, existe uma ordenança de Cristo para a sua igreja, para o seu povo, para os discípulos, para aqueles que se dizem filhos de Deus. E isso não é só para os pastores, não é só para a liderança, mas é para todo, é para a igreja. É para a igreja, irmãos. É para todos aqueles que aceitam Jesus como seu único e suficiente Salvador, e que se dizem e falam: eu sou um discípulo. Só que, irmãos, o amor de muitos estão se esfriando. Eu vejo casais, irmãos, que queimava. Quantos eu já não tive a oportunidade de caminhar junto, mas hoje está frio, não queima mais, não pulsa mais. As dificuldades, irmãos, a mesma dificuldade que vem para mim, vem para o pastor, vem para você, são as mesmas. Mas o que diferencia a gente, irmãos, é perseverar, é constância, é buscar o Senhor no dia mal. No dia mal, no momento que você está pensando em parar, em desistir, é encontrar força nele. Falar: Senhor, eu quero parar, está difícil, mas eu não posso. Me dê força, me dê coragem, me dê vigor. Sabe, irmãos, é difícil falar isso. É difícil, irmãos. Mas existe, eu creio em todo o meu coração que eu estou diante aqui de pessoas. Deus está preparando trabalhadores aqui, irmãos. Amém, irmãos? Deus está preparando trabalhadores. Pessoas que estão, não, essa palavra é dura, é difícil, mas eu estou entendendo. Isso é ser igreja, isso é ser discípulo, isso é viver o propósito, isso é viver o chamado, isso é viver os planos de Deus. A vontade de Deus está acima de tudo. E aí então, Onã, irmãos, e cada vez que Onã fazia isso, presta atenção no que eu vou te falar. Onã estava tardando a primeira volta de Cristo, a primeira vinda de Cristo, porque Jesus ele veio da descendência de Judá. E cada vez que Onã, ele tinha ali a relação sexual com Tamar, mas ele derrubava o sêmen na terra, para que Tamar não gerasse, ele estava tardando.
a primeira volta de Cristo. E olha o que diz o próximo versículo. O que ele fazia foi perverso aos olhos do Senhor, por isso também o matou. Irmão, ninguém pode parar o que Deus quer fazer, irmãos. Se você não está contribuindo, ou Deus tira. Eu não sei, irmãos, eu não quero falar isso aqui para te causar medo em você, muito pelo contrário. Eu quero que você entenda, irmãos, o que é ser igreja. Está na hora da gente, irmãos, arregaçar as mangas. Existe uma cidade para ser alcançada. Existe alguém da sua família que está sofrendo. Existe um amigo lá do seu trabalho que está perecendo. E você está tão cauterizado que você não consegue enxergar. Isso eu falo por mim, irmãos. Deus nos chamou para olhar para essas pessoas, para ter compaixão. Vocês estão tão quietos hoje, irmãos. Olha para a pessoa do seu lado e fala, está tensa aqui, né? Sabe, irmãos, como é difícil pregar uma palavra dessa, irmãos. Como é difícil. Mas, irmãos, pelo amor de Deus, entenda o que eu estou falando. Eu não estou querendo bater em vocês. Eu creio que Deus está usando a minha vida aqui nessa noite para abrir os nossos olhos. Deus quer abrir os nossos olhos, irmão. Ele quer arrancar as escamas. Jesus, Ele quer nos tirar do comodismo. Ele nos quer levar para realmente viver o propósito, entender o que é ser igreja. E aí então, irmãos, cada vez que Onã, ele derramava o sêmen na terra, ele estava tardando. Depois, se você continuar lendo, você vai ver que Tamar, ela tem um plano, né? Ela tem um plano com o seu próprio sogro, Judá, que dá continuidade depois na descendência. Aí fica para outra hora, depois você pode estar lendo. Mas o que eu quero falar aqui, irmãos, hoje, eu e você, nós, igreja, nós estamos preparando a segunda volta de Cristo, amém? Amém ou não, irmãos? Nós estamos preparando a segunda volta de Cristo, irmãos. A igreja, essa ordenança é para mim, é para você, é para a igreja. Jesus vai voltar, irmãos. Jesus vai voltar, amém? Jesus voltará para buscar a sua noiva, para buscar a sua igreja imaculada. E Mateus 24, que eu acabei de ler, Jesus vai falar no final, no versículo 14, esse evangelho será pregado em todo o planeta, em todo o mundo, e aí então virá o fim. Irmãos, eu fiz uma pesquisa, o mundo hoje já passa de 8 bilhões de pessoas, 8 bilhões de pessoas, e mais de 3 bilhões de pessoas ainda não foram alcançadas. Mais de 3 bilhões de pessoas não ouviram falar de Jesus, etnias, lugares que de difícil acesso. Difícil acesso. Esses lugares, irmãos, precisam ser alcançados. A igreja, ela precisa acordar. A igreja, ela precisa se posicionar. Existe uma missão, irmãos. Nós estamos preparando a segunda volta de Cristo. E esse evangelho, irmãos, ele precisa ser pregado nos 4 cantos da terra. Esse evangelho precisa ser anunciado, sabe por quê? Porque o evangelho ainda continua sendo o poder de Deus para a salvação, irmãos. Nós levamos as boas novas, nós carregamos boas novas, ou seja, onde nós pisarmos, por onde a gente pisar a planta dos nossos pés, irmão, aquele lugar tem que ser transformado, as pessoas precisam ser transformadas, as pessoas precisam ouvir o evangelho, as pessoas estão gemendo, irmãos, por dentro. Eu tive muitas experiências nesse final do ano. Se der tempo eu vou contar uma que me impactou. Mas as pessoas estão gemendo, irmão. Estão gemendo, estão clamando por dentro. Quantos casamentos sendo destruídos? Quantos jovens, adolescentes, irmãos? E sabe o que a gente faz, irmãos? A gente critica. A igreja, ela está criticando ao invés de declarar palavras de vida, ao invés de estender a mão, está estendendo o dedo. Irmãos, o amor está se esfriando. Onde está o amor de Cristo? Como nós podemos dizer que nós amamos Jesus com a nossa força? Que eu sou capaz de entregar a minha vida, eu vou gastar a minha vida, mas a dor do nosso próximo não causa nada em nós. A dor do nosso próximo não faz nada em nós, não faz com que a gente olhe para as pessoas.
e não faça nada. Marcos 8, 22. Estou caminhando para o final aqui. Irmão, o tema dessa mensagem: o segundo toque. O segundo toque. Como eu falei, irmão, eu sei que todos nós aqui já tivemos experiência com o Espírito Santo, com Deus. A gente recebeu o primeiro toque de Jesus. Jesus, ele começou a obra em nós. Tiago vai falar que aquele que começou a boa obra, ele vai terminar, ele é fiel para completá-la até o final. Nós estamos em obra, Deus está nos construindo. E eu sei que você já recebeu o primeiro toque. Você está cumprindo as ordenanças, algumas ordenanças. Você entregou a sua vida para Jesus. Você se batizou, que é uma ordenança. Você está dando dízimo, é uma ordenança. Você está servindo em algum setor, tudo bem. Mas o mais importante, irmãos, como que nós estamos olhando para as vidas? A coisa mais importante, irmãos, presta atenção no que eu vou falar. A coisa mais preciosa para Jesus, e que tem que ser para mim e para você, são vidas. São vidas. Como que nós estamos enxergando as pessoas que estão ao nosso lado? Líderes de células, supervisores, como você está liderando essas pessoas que o Senhor confiou a você? Qualquer departamento aqui. Olha o que diz esse texto. Marcos capítulo 8, verso 22. Diz assim: então foram para Betsaida, e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e levou para fora do povoado, tirou do sistema, tirou da religiosidade. Não vai dar tempo de mim falar, meu tempo está acabando, mas depois que ele estuda essa passagem aqui, Jesus, os fariseus começam a pedir sinal para Jesus. E aí Jesus: eu não vou dar nenhum sinal para você. E aí Jesus, ele continua falando assim: vocês dizem que estão vendo alguma coisa, vocês não estão vendo coisa nenhuma. Jesus começa a confrontar os fariseus, os escribas que estavam testando Jesus. E aí logo em seguida Jesus, e eu creio, irmãos, que Jesus usa, você vai ver que é a única passagem que Jesus, ele não cura esse homem, esse cego aqui instantaneamente, mas Jesus, ele toca 2 vezes nesse cego. Olha o que diz: e ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? Próximo. Você está vendo alguma coisa? Próximo. Olha o que esse homem diz, queridos. Ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Ou seja, o primeiro toque, ele deixou de ser cego. Alguma coisa aconteceu. Mas é interessante, irmãos, que aqui eu quero frisar que esse homem, ele tinha uma visão das pessoas embaçada. Ele não tinha uma visão clara. Sabe por que Jesus fez isso, irmãos? Para mostrar para os fariseus. Para mostrar para os fariseus, irmãos. Porque o cumprimento, irmão, o cumprimento do mandamento, que Jesus veio, ele falou assim: eu sou o cumprimento. Eu não vim para abolir, não é isso, mas eu sou o cumprimento da lei. E aí então Jesus, ele fala assim, Gálatas capítulo 5, 14 fala assim: porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amará o teu próximo como a ti mesmo. Marcos capítulo 12, verso 30, 31 vai dizer assim, eu estou lendo rápido aqui, irmãos, porque meu tempo está acabando. Amará o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Esse é o primeiro mandamento, e o segundo é semelhante a esse: e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí Jesus, em João capítulo 13, 34 diz assim: o novo mandamento eu vos dou, que vocês amem uns aos outros como eu vos amei. Isso se resume, irmãos, é o amor ao próximo, irmãos. Como que nós estamos enxergando as pessoas? Como que nós estamos olhando para as pessoas?
nós levamos, nós carregamos a mensagem da transformação, nós carregamos a mensagem da salvação, nós carregamos a mensagem que vai transformar vidas. Mas o que nós estamos fazendo? Como que nós estamos olhando para as pessoas, irmãos? Será que nós estamos olhando e vendo o sofrimento, a dor? Isso está causando algo em nós? Ou nós estamos tão cauterizados que nós não conseguimos enxergar isso, irmãos? É como se a gente olhasse, visse um mendigo jogado no chão, à beira da morte, como Jesus disse aqui do bom samaritano. Ele pregou a parábola, ele falou, e os líderes passou, o levita passou, falou: não tenho tempo, não tenho tempo. Bom, nós precisamos olhar como Jesus vê, como olha. Jesus, ele quer restaurar os nossos olhos, e o texto continua falando. Próximo. Mais uma vez, aqui é o segundo toque, irmãos. Mais uma vez Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então os seus olhos foram abertos, a sua visão foi restaurada, e ele viu tudo claramente. Será que você pode dar um glória a Deus, irmãos? Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, irmãos? Deus está querendo abrir os nossos olhos, irmãos. Deus quer que a gente vê com clareza a dor, o sofrimento. Irmãos, existe uma cidade para ser alcançada. Nós vamos iniciar a nossa casa de paz. Deixa eu te falar, essa é uma boa oportunidade. Essa é a matéria-prima, irmãos, que nós precisamos para entrar nessas casas, para levar as boas novas, para pregar o evangelho, para curar, para milagres que aconteçam sobre essa casa. Querido, nós carregamos essa mensagem. O evangelho é o poder de Deus para a salvação. Ele continua sendo e sempre será. A igreja carrega essa mensagem poderosa de transformação. Os nossos olhos precisam ser abertos, irmãos. Há pessoas gemendo, há pessoas clamando do nosso lado, e nós não estamos conseguindo ver, enxergar. Mas Deus quer abrir os nossos olhos nessa noite, irmãos. Deus quer abrir com clareza. E eu sinto, irmãos, que nós precisamos de um segundo toque. O primeiro toque, o que nos trouxe até aqui, foi bom, mas não será mais suficiente para nos levar aonde Jesus quer nos levar. Jesus quer que a gente passe de nível, irmãos. Tudo bem, você veio, se batizou, está entregando o dízimo, já está caminhando com a gente faz algum tempo, mas chegou a hora do próximo nível, irmãos. Igreja, chegou a hora do próximo nível. Chegou a hora de você falar assim: pode contar comigo, pastor. Nessa casa de paz, pode contar comigo. Pode contar comigo, Senhor. Eu entendi o que é essa igreja. Está se iniciando um novo ciclo na minha vida. Os meus olhos foram abertos. Eu estou entendendo o que é essa igreja. Eu entendi a ordenança de Cristo Jesus para a minha vida, para a minha casa. E eu quero colocar os meus bens a serviço do reino, a serviço do Rei dos Reis. Senhor, eu estou entendendo. Deixa eu contar só uma experiência só, querido. Meu tempo terminou. Tinha algumas coisas para me falar aqui, mas não vai dar tempo. Mas eu quero falar uma experiência que eu tive esses dias e me impactou demais. Esse tempo atrás, eu fui pagar umas contas lá na lotérica. Eu estava com o dinheiro separado certinho para pagar as contas. E quando eu cheguei na lotérica, é aquela lotérica lá de cima, que é perto daquela sapataria que abriu nova lá para cima, lá, não aqui de baixo. E quando eu cheguei na porta assim, tinha uma mãe e com um menino bem pequenininho pedindo dinheiro. E aí ela chegou em mim chorando, irmãos, e falou assim: ô meu filho, qualquer ajuda, por favor me ajuda, eu não tenho nada para comer nesse Natal. Irmãos, aquilo lá
sabe como entrou como uma flecha dentro de mim assim, e eu estava com o dinheiro certinho ali. Aí eu falei, meu Deus, e agora? Eu falei, ó, espera um pouquinho aí que eu vou pagar a conta aqui. E aí eu comecei a orar, falei, Senhor, e agora? Vou deixar de pagar as contas? Aí o Espírito Santo falou assim para mim, você tem o teu cartão de crédito, irmão. E eu tinha separado o dinheiro certinho, sabe, das contas do mês, tudo. E no que eu estava orando, pensando ali, irmãos, o menininho, ele veio correndo. Ele saiu lá de onde a mãe dele estava, veio correndo e agarrou na minha perna, assim, irmãos. E olhou para mim assim, parecendo aquele gatinho de bota, sabe, aquele olho assim, e falou assim, ó, ô tio, compra um tênis para mim, eu nunca tive um tênis. Meu sonho é ter um tênis. Falou assim para mim, irmãos. Eu falei, meu Deus, agora aumentou aqui, né? Aí eu falei, ó, pera aí que eu já vou ali, eu vou terminar de pagar aqui e já vou ali. E aí, irmãos, o Espírito Santo falou assim para mim, você vai levar ele ali na loja do lado ali, e você não vai comprar o tênis para ele, você vai pedir para ele escolher o tênis que ele quer. Eu quero que ele viva essa experiência. Irmãos, eu escutei tão claro isso dentro de mim. E eu falei, beleza, aí eu paguei as contas. Eu fui lá, peguei os dois, né, fui nessa pataria, né, inclusive a Dilane, ela trabalha lá, você estava lá, né, Dilane? Aí o menininho chegou lá, eu falei assim para ele, ó, você pode escolher, qual tênis você quiser, eu vou te dar. Nossa, irmão, você precisa ver a alegria dele. Ele falou, é verdade? Eu falei, é verdade. Aí ele foi lá e achou que eles vai nos coloridos, né, viu aquele tênis cheio de colorido, tudo colorido, foi lá e pegou, eu quero esse, pegou no tênis. A irmã foi lá, pegou a numeração dele lá e tal, e aí eu peguei o tênis, fui lá, paguei, entreguei para eles. Aí o Espírito Santo falou assim, agora libera uma palavra para eles também. Aí lá no meio, irmão, de todo mundo assim, eu chamei os dois, assim, trouxe ali no meio e falei assim, eu quero orar com você, eu quero entregar uma palavra que Deus está me mandando te entregar aqui. E aí ela começou a chorar, eu falei assim, ó, não aceita essa situação. Hoje você está recebendo, mas chegará um momento que você vai ter para dar, para abençoar, você vai estar fazendo o mesmo que eu estou fazendo aqui hoje, você acredita? Ela falou, eu creio. Aí ela começou a chorar e falar, eu ia para a igreja, irmão, eu cresci na igreja, mas aí começou a se abrir ali para mim, chorar, aconteceu isso, casamento e tal. Irmãos, as pessoas estão gemendo, estão clamando, precisa de alguém, a gente precisa de 5 minutos, irmão, foi 5, 10 minutos ali que eu parei ali, irmãos, aí eu orei, declarei, falei, ó, você tem autoridade sobre a vida do seu filho, você vai dar um destino para ele, ele vai ocupar lugares importantes na sociedade, você crê nisso, ora por ele, você tem autoridade para fazer isso. E ela começou a orar, irmãos, e foi demais. E irmãos, agora me pergunto, como que eu saí daquele lugar lá, irmãos? Eu saí daquele lugar e falei assim, isso é viver o Evangelho. Irmãos, eu nunca senti aquilo que eu senti na minha vida, irmãos. Eu já fiz muitas coisas, muitas experiências, eu tive assim. Mas, irmão, fazia muito tempo que eu não vivia uma experiência dessa, irmãos. Os meus olhos estavam fechados, eu não conseguia ver, irmãos. E quando Deus mostrou para mim aquilo ali, irmãos, eu senti algo dentro de mim queimando de novo. Eu falei, isso é Evangelho. É ver a dor das pessoas e não só olhar, mas o que eu posso fazer? Eu não posso mudar o mundo inteiro, mas eu posso mudar a vida dessa pessoa. Se todo mundo, irmãos, pensasse dessa forma, quantas vidas não seriam transformadas, irmãos? Nessa casa de paz, irmãos, quantas pessoas, irmãos, precisam de ouvir uma palavra? E nós temos a oportunidade, essa é a matéria-prima, Deus está nos dando a oportunidade de entrar nessas casas e olhar a dor dessas pessoas e poder fazer algo para essas pessoas. Fique de pé no seu lugar, irmãos.